Bom, para falar de morfologia, o primeiro conceito importante da gente discutir e da gente abordar seria o conceito de perfil, certo? Então, o que é um perfil? Um perfil é uma unidade básica de crescimento de uma gramínea. O perfil é formado por um conjunto de fitômeros, certo? Então, agora a gente entrou num que tem bastante importância, é um assunto bem pertinente, né? Essa compreensão do que é um perfil, certo? E o que são os fitômeros. A partir daí a gente vai dar uma passada geral em cada parte da planta, em cada órgão desse daqui e tentar entender a importância que eles têm para a morfologia da planta como um todo, certo? Bom, então, é, primeiramente, a gente vai tentar entender do que um perfil é composto. Então, vamos lá. Um perfil tem um sistema radicular, que no caso dessas plantas que são gramíneas forrageiras, é um sistema radicular do tipo fasciculado, né, ou cabeleira, como é chamado também, né, de forma técnica. Então, não existe um sistema, o sistema radicular não tem apenas uma ramificação aqui principal, ele tem várias ramificações, né? É, esses perfilhos, ou um perfil, ele vai ter o caule, né? Esse caule, nesse caso dessas gramíneas, ele é chamado de colmo ou pseudocolmo, e a gente também já vai falar sobre a diferença entre esses conceitos. Esse caule é formado por nós e entre nós, e os caules eles podem ser aéreos ou podem ser subterrâneos. A próxima parte aqui de um perfil são as folhas, né? As folhas elas são lanceoladas, são folhas alongadas, são folhas paralelinérvias, são folhas sésseis, são folhas alternas, dísticas e são folhas que podem estar expandidas ou podem estar em expansão. E a gente também vai abordar sobre isso daqui. E as inflorescências, né, são do tipo racemos, panículas ou até mesmo espigas, e essas plantas produzem frutos, em sua grande maioria, do tipo cariópsis, certo? Bom, é, o fitômero, certo? Que nós falamos aqui, o fitômero, vários fitômeros formam um perfil. O fitômero já é uma unidade dentro de um perfil que tenha nó e entrenó, certo? Então, nó e entrenó. Ele vai ter uma gema, um meristema, né? Pode ser um meristema apical, o basal lá no comecinho e pode ser as gemas axilares, né? A gema basal quase sempre ela fica aqui, mas o meristema apical ele pode subir, digamos assim, ao longo do tempo no perfil, e as gemas axilares elas são gemas que estão ligadas aos nós que vão surgindo na planta à medida que essa planta vai se desenvolvendo. O fitômero tem folhas, né? E o fitômero pode ter raiz, se for aquele primeiro fitômero basal ali, certo? Então, o fitômero ele é formado por essas unidades, tá? Mas como que funciona isso daí? Funciona mais ou menos assim. Essa planta aqui, que já tem a inflorescência, certo? Ela pode ter tido, certo? Isso daqui é uma hipótese, digamos assim, mas ela pode ter tido 4 fitômeros até ela completar aqui o seu desenvolvimento vegetativo e entrar na fase reprodutiva. Então, cada espaço desse aqui de um nó para outro, onde se formou um colmo verdadeiro, pode ter sido um fitômero. Então, essa planta aqui, agora, ela não tem um fitômero ativo, digamos assim, certo? Na verdade, ela tem, enquanto essa sementinha aqui não amadurecer de forma completa e ela cair, né, no chão, geralmente é o que acontece, esse fitômero, o último fitômero aqui de cima, ele está ativo, certo? Mas essa planta aqui, esse perfil, ele somente depois, né,
soltura aqui das sementes, esse perfil aqui ele já não tem capacidade mais de rebrotar ou de continuar seu crescimento, porque já houve a diferenciação aqui da parte vegetativa para a parte reprodutiva. Então ele só vai se manter se ele possibilitar o crescimento aqui de outros perfis secundários, seja na base ou seja pelos meristemas que estão aqui nos nós da planta. Então nesse caso aqui, pode ser que o fitômero ativo seja só esse último aqui. Agora, como que funciona isso daqui? Se eu acabei de comentar com vocês que essa planta aqui, nesse exemplo, ela poderia ter quatro fitômeros, digamos assim, como que funcionaria isso? Ela vai ter um meristema apical em cada fitômero desse daqui? Não, ela não vai ter, né? O que vai acontecer é o seguinte: à medida que essa planta vai, vamos abrir uma aspas aí, envelhecendo, né? Esse meristema apical que poderia estar aqui embaixo, ele vai ter que ir subindo, né? E ele sempre vai estar próximo aqui das partes mais jovens da planta. Na verdade é o contrário. As partes mais jovens da planta geralmente elas vão estar próximas do meristema apical, o ponto de crescimento que está ativo produzindo esses novos tecidos. Então o que acontece é isso daqui. À medida que uma planta avança, se morrerem ou senescerem algumas folhas aqui para trás, esse ponto de crescimento tende a ir subindo. Então ficou um fitômero aqui para trás, ficou outro fitômero aqui para trás, e aqui pode ser que tenha um fitômero ativo, certo? Então, pegando aqui um fitômero real, um perfil real, o que acontece aqui? Aqui onde a gente está vendo essa parte do colmo mais lignificada, né, a gente costuma chamar isso daqui de colmo verdadeiro. E o que está daqui para cima, a gente chama de pseudocolmo. Por que pseudocolmo? Porque, muito provavelmente, o ponto de crescimento, o meristema apical ativo, ele já está aqui. Ele subiu em relação ao solo. Então, os novos tecidos desse perfil estão sendo formados a partir daqui para cima, né? Então, daqui para cima, o que tem aqui? Daqui para cima tem o ponto de crescimento com gema axilar, meristema apical. Aqui tem folhas que já estão expandidas, folhas que estão em expansão, né? E aqui, esse colmo, ele é chamado de pseudocolmo porque, na verdade, esse colmo, ele nada mais é do que uma junção de várias bainhas das folhas. Então, é a sobreposição de várias bainhas de folhas que vão tornando essa parte aqui da planta com um pouquinho de sustentação para que ela permaneça aqui estável, digamos assim, né? Então, o fitômero ativo nesse perfil aqui, ele está daqui para cima, certo? Por isso que existe essa diferença de conceito quando a gente fala de colmo e quando a gente fala de pseudocolmos. Falando então sobre fitômero ativo e lembrando que o que determina isso é a presença aqui do ponto de crescimento do meristema apical funcionando e produzindo novos tecidos, a gente pode fazer agora uma conversinha rápida sobre o meristema apical, né? O meristema apical, o que a gente chama de ponto de crescimento, esse meristema ele é um tecido de diferenciação, né? E ele é chamado de apical porque é ele que vai determinar, é ele que vai fazer com que novas folhas surjam. Então, esse ponto de crescimento, ele vai ser responsável pela produção das novas folhas. Essas novas folhas, elas vão ser produzidas, elas vão expandir, elas vão ter bainhas que vão formar, a princípio, o pseudocolmo. E se esse perfil começar a se desenvolver demais, a planta começar a ficar muito alta, esse ponto de crescimento tende a avançar, digamos assim, em altura um pouquinho, para que novas folhas sejam produzidas. Até chegar o momento que acontece uma diferenciação e esse ponto de crescimento vai produzir
as inflorescências, a parte reprodutiva dessa planta, certo? Aqui a gente pode verificar né, uma foto de microscópio, né? Então é possível ver aqui o ponto de crescimento e todas as folhas ou várias folhas que estão em formação nesse tecido meristemático. E a gente consegue também visualizar isso de forma bem fácil a campo quando a gente olha num perfil e a gente acha ali onde que está o início do fitômero ativo. Então a gente consegue observar que para baixo virou colmo verdadeiro, né? E acima do nó, onde está o ponto de crescimento, o meristema apical, começam a surgir as novas folhas. Então aquelas folhas, né, as folhas jovens e as bainhas, elas vão se sobrepondo aqui e formam o pseudocolmo aqui mais para cima, tá? E a gente consegue, como eu comentei anteriormente, a gente consegue visualizar isso de uma forma bem simples, pegando o perfil e fazendo um corte transversal com o canivete, por exemplo. Bom, entendido, né, ou já esclarecido sobre colmo e pseudocolmo, né, sobre o fitômero ativo e tudo mais, vamos avançar um pouquinho nesse entendimento que envolve a definição de colmo, certo? Então a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre os tipos de crescimento dos caules, né? Esses caules, eles podem ser aéreos ou podem ser subterrâneos, né? Entendam um caule aéreo, obviamente, aqueles que crescem acima da superfície do solo, né? E o primeiro aqui que a gente vai observar, isso aqui é a foto de do capim mombaça, né, um cultivar de pânico máximo. Ele tem, né, o hábito de crescimento ereto, certo? Então esse tipo de caule aqui ele é aéreo e com hábito de crescimento ereto, certo? Já aqui, a foto de uma braquiária decumbens, também é um caule aéreo, mas que tem essa característica de ser decumbente. Então, o nome já é bastante sugestivo, né? É uma planta que cresce, né, de forma inicialmente até ereta, mas que naturalmente as folhas e as touceiras elas tendem a cair ou a deitar um pouquinho, então elas apresentam esse hábito decumbente. Um outro tipo de caule aéreo também, mas um pouquinho diferente, são os caules que são prostrados ou são rasteiros. Um exemplo aqui, uma foto de Tifton 85, e aqui no fundo é um capim-elefante, peniceto, né, que tem um hábito ereto, totalmente diferente. Essas forrageiras aqui, elas tendem a formar dosséis, né, que parecem com um gramado. Então, elas cobrem praticamente todo o solo. Uma característica desse tipo de planta é possuir estolões, né, que são caules aéreos, certo? Mas eles crescem de forma rasteira, ou eles crescem sobre a superfície do solo. E em cada nó desse daqui, ó, ou em vários dos nós desse caule, pode acontecer o enraizamento aqui e a produção de um perfil novo, como acontece no Tifton 85, por exemplo. Se a gente pegar aqui, ó, um Tifton, né, e puxar esse estolão para cima aqui, ó, a gente vai observar que ele é um caule semelhante ao que seria de outro capim. Só que ele cresce rasteiro ao chão e tem essa capacidade de enraizar e formar perfilhos novos. Isso garante a essas plantas esse fechamento ou essa cobertura do solo com bastante eficiência. Agora, passando aqui para os caules subterrâneos, vou dar destaque apenas ao rizoma, né? Então, o rizoma é um tipo de caule subterrâneo, também contém tecidos meristemáticos, tecidos de diferenciação. Esse caule cresce abaixo do solo, ele pode produzir novos perfilhos que vão vir acima da superfície do solo, mas é um caule subterrâneo, né? Ele garante ou ele proporciona às plantas que o têm
uma boa capacidade de tolerar o pastejo geralmente. Uma coisa que é importante a gente fazer uma diferenciação aqui é falar dos estolões e falar dos rizomas, né? Então, nessa figurinha aqui, eu desenhei para vocês observarem que um capim que é estolonífero, ele pode ter esse crescimento acima da superfície do solo. Esses estolões eles vão estar acima da superfície do solo e eles vão produzir plantas novas aqui, certo? Já um capim que é rizomatoso, né? Ele tende a crescer, obviamente, aqui também na superfície do solo, mas ele pode ter esses rizomas que vão promover o crescimento desse caule em subsuperfície e gerar perfilhos novos. Tem capins que são rizomatosos e estoloníferos também ao mesmo tempo, tá? Isso pode acontecer em conjunto. Agora vamos passar um pouquinho aqui para uma abordagem sobre as folhas das gramíneas forrageiras. Essas folhas, elas são folhas lanceoladas alongadas, paralelinérveas, elas são sésseis, elas são alternas e elas podem estar expandidas ou em expansão. Então a gente vai dar uma passada sobre todos esses pontos aqui e a gente vai tentar caracterizar esse componente, que pensando agora lá na frente, né, no uso do pasto pelos animais, pensando em manejo de pastagens, manejo do pastejo, esse componente aqui, a gente quer que ele esteja no pasto numa maior proporção, porque é ele que vai ter, ou ele que vai demonstrar, ou ele, a partir dele é que o animal vai obter a maior parte dos nutrientes que ele vai utilizar a partir do pastejo nessas forrageiras, certo? Então, a primeira coisa aqui, o que é isso, né? Lanceolado ou alongado? É isso daqui. São folhas bem mais compridas do que largas, então a tendência é de serem folhas estreitas em relação ao comprimento, né? E são folhas alongadas, então elas têm essa forma, né? Digamos assim. Paralelinérveas, né? Também é um conceito bastante simples. É um conceito geral das gramíneas, das poáceas, né? Elas têm nervuras paralelas, então a gente confere esse tipo de aspecto aqui à planta, diferente de plantas que têm nervuras dessa forma aqui, né? Tem uma nervura central e outras nervuras secundárias que não são paralelas, né? Que podem ser perpendiculares ou angulares aqui, como acontece, por exemplo, com dicotiledôneas, né? Essas folhas, elas são folhas sésseis, elas são alternas dísticas e elas são folhas que podem estar expandidas ou em expansão. Então, o que significa isso? Sésseis significa isso daqui. Elas não têm pecíolos, ou seja, existe um caule aqui, que na verdade é um colmo ou um pseudocolmo, e essas folhas elas estão, entre aspas, ligadas a esse caule por uma estrutura que não é um pecíolo, certo? Então, é isso daqui. Essas folhas elas são ligadas aqui pela lígula, né? Pela lígula colar, digamos assim. A gente vai abordar já um pouquinho mais para frente. Essas plantas têm folhas alternas dísticas, que é isso daqui, ó. Uma folha para cada lado, de forma alternada. Isso por conta do tipo do meristema lá de trás que a gente viu. E nesse caso aqui, elas são alternas dísticas, ou seja, elas são alternadas, uma para cada lado, e com esses intervalos aqui. Esses intervalos que possibilitam o aparecimento ou a formação desses entrenós, tá? E essas plantas, elas têm folhas expandidas ou em expansão. O que é esse negócio de expandido ou expansão? Já no próximo slide aqui, a gente vai ver sobre os componentes da folha, mas adiantando aqui, ó. Essa folha, por exemplo, essa folha, todas daqui para baixo, são folhas expandidas, ou seja, elas já completaram o seu desenvolvimento. Elas já completaram o seu crescimento
completaram o seu desenvolvimento no sentido de que elas não vão crescer mais, mas elas podem senescer ainda, que ainda está dentro do conceito de desenvolvimento. E a gente observa que elas não vão expandir mais quando a gente nota aqui a presença da lígula barra colar aqui, tá? E folhas em expansão, o contrário, são aquelas folhas mais lá em cima, no topo da planta, que a gente ainda não visualiza lígula, colar, então são folhas que ainda estão em crescimento, né? Quando a gente pega aqui e faz agora uma divisão mesmo dos componentes, aí a gente vai ver o seguinte: as folhas são formadas por lâmina foliar, que está aqui, é tudo que está aqui da lígula colar para frente, né? Essas folhas elas são formadas também por bainhas. Essas bainhas elas são fendidas. O que é fendida? Elas são abertas, ou seja, elas podem ir se sobrepondo umas sobre as outras, que é isso que forma o pseudocomo, por exemplo. E essas folhas elas têm lígula e colar aurícula. Lígula é essa parte daqui de dentro, essa parte interna. O colar é o que a gente consegue visualizar por fora e meio que abraça junto com a bainha aqui na frente. Então, colar a aurícula, essa parte de cá, tá? Vendo num outro ângulo aqui, então, se a gente tirar aqui o pseudocomo de dentro para facilitar a visualização, isso que ficou aqui dentro é a lígula, certo? Isso que está abraçando aqui é a aurícula, né? Uma expansão, uma extensão, desculpa, aqui do que seria o colar, que a gente visualiza, que faz a volta aqui, né, em toda a bainha. E aqui tem a lâmina foliar. Daqui para baixo, bainha, daqui para cima, lâmina foliar, tá? É mais ou menos assim que a gente consegue fechar e visualizar uma folha, tá? Então, quando a gente lembra ou quando a gente volta aqui nessa definição de que uma folha tem lâmina foliar, lígula, colar, aurícula e bainha, isso que quer dizer? Uma folha, né, em um perfil, ela está totalmente expandida quando a gente visualiza aqui lígula, colar, aurícula, então é sinal que essa planta não expande mais, e daqui para cima o que tiver de folhas são folhas que estão em expansão. Quando a gente consegue ainda puxar essa folha aqui e visualizar a bainha, até onde a gente conseguir avançar, isso daqui é pseudocomo. Quando aqui para baixo, né, o colmo ele já está mais lignificado, ele virou um colmo verdadeiro. Para finalizar essa parte de morfologia, a gente vai para as inflorescências e frutos, né? Então, de forma geral, as inflorescências que podem ser racimos, panículas ou espigas, elas têm mais ou menos essa conformação aqui, espiga, racimo e panícula. Então, vamos tentar entender como é que funciona. Uma espiga, no caso de uma planta de milho, por exemplo, né? Uma espiga ela fica aqui nessa parte de baixo, tem a parte masculina aqui em cima, o pendão que vai soltar grão de pólen. Ela tem uma rax principal, né, uma estrutura aqui principal onde, né, vão estar alojadas as espiguetas que posteriormente vão dar origem aos grãos. Então isso aqui é mais ou menos a conformação de uma espiga. Visualmente, né, fica assim, acredito que todo mundo já conheça ou já tenha visto uma espiga de milho, né? Então tem mais ou menos essa conformação. Então isso daqui é um conjunto de várias florezinhas que tinham aqui e cada uma delas formou um grão desse daqui. Esses grãos também são grãos, né, que são frutos do tipo Caryopsis. Agora, as duas que a gente vai encontrar com bastante frequência, né, principalmente nos gêneros Braquiária e Pânico, são as inflorescências do tipo racimo e do tipo panículo, né? O que diferencia essas duas? O que diferencia é a posição em que as espiguetas, que vão gerar as sementes, elas estão em relação às ramificações aqui da inflorescência. No racimo, funciona mais ou menos assim. Existe uma rax primária, que seria uma extensão aqui do que é o colmo da planta,
Vão existir racks, ramificações secundárias e as espiguetas elas vão estar aderidas nessas ramificações secundárias aqui. Então fica uma conformação parecida com isso daqui, tá? Esses racimos aqui podem ser maiores, menores, eles podem ter 2 fileiras de sementes, uma só. Isso é até um critério utilizado para diferenciar espécies, diferenciar alguns materiais. Já na panícula é um pouquinho diferente, tem aquela forma mais de cacho, porque existe uma rax primária, existem as rax secundárias e existem rax terciárias, ramificações terciárias. E aí as espiguetas elas vão estar nessas ramificações, né? E a ponta aqui sempre também vai ser uma pontinha onde tem flores, digamos assim. Então as espiguetas que vão produzir as sementes mais para frente, elas vão estar nessas ramificações terciárias e o aspecto é mais esse aspecto de cacho, como a gente visualiza aqui. Então, aqui nós temos exemplos de rácemos, né? Rácemos que são inflorescências características de plantas do gênero Braquiária, né? Como exemplo, Braquiária brisantho, Braquiarão. Então, uma ramificação primária, a rax primária, uma ramificação secundária e as espiguetas e sementes formadas aqui, certo? Então vocês podem observar isso nas 2 imagens aqui, capins do gênero Braquiária. Já nessa próxima imagem aqui, a gente consegue visualizar ramificações, ou sementes no caso, né? Em ramificações terciárias, uma ramificação primária, uma ramificação secundária, uma ramificação terciária que a gente quase não enxerga e as espiguetas, né? E quando a gente observa aqui, a gente vai ver essas sementinhas bem aderidas aqui nessas ramificações e essa estrutura nessa forma mais parecendo um cacho. Se vocês visualizarem as 2 imagens, vocês vão ver que independente da imagem estar um pouquinho mais perto ou mais longe, vocês percebem que essas sementes produzidas aqui, elas são menores em relação a essas sementes que são produzidas aqui, que costumam ser sementes maiores. Então, braquiárias, né, que possuem racimos, sementes um pouquinho maiores, e os capins do gênero Panicum, né, que tem panículas, costumam produzir sementes um pouquinho menores. E os frutos, né, frutos do tipo Cariopse, e eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês visualizarem. Aqui sementes de mombaça, que é um pânico máximo cultivar mombaça, e aqui sementes de marandu, Braquiária brisantha cultivar marandu. A gente consegue, né, facilmente aqui observar a diferença de tamanho entre essas sementes, certo? E fazendo o peso de 1000 sementes, né, utilizando a regra de análise de sementes, esses valores são valores médios, tá? 1000 sementes de mombaça costumam pesar algo em torno a 1,2, 1,3 até 1,5 gramas. As mesmas 1000 sementes mais de marandu costumam pesar 5, 6, 7 vezes mais, né? 6 a 8 gramas, podendo chegar a 9 gramas, 10 gramas cada 1000 sementes, né? Isso é variável. Se tiver algum tratamento aqui nessas sementes, já muda, obviamente, isso aqui. Nós estamos falando de semente aqui, sementes limpas, né? Mas existe essa diferença aqui que tem relação com o que a gente acabou de olhar aqui para trás, de observar aqui atrás, do tipo de estrutura reprodutiva que esses capins têm, certo? Bom, passando aqui por esses conteúdos que a gente viu, a gente conseguiu visualizar sobre a morfologia dessas plantas, as principais características morfológicas, né? E agora a gente vai passar para a segunda fase, que seriam as características fisiológicas dessas gramíneas forrageiras, ok?